Nós estamos na linha com o senador Randolfo Rodrigues, direto lá de Brasília. Ele é o líder do PSOL no Senado e vamos então conversar um pouco. Senador Randolfo, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo o povo de Florianópolis. Bom dia a todo o povo de Santa Catarina. Bem, senador, ontem nós assistimos até tarde da noite a sessão do Senado pela televisão e vimos a correlação de forças entre governo e oposição. Mas há um detalhe importante na sua palavra, que é importante porque o senhor é de um partido que está na independência desta oposição, né? O senhor enxerga o PSDB, o PT, o PMDB de uma forma independente. Há muitos interesses que hoje estarão no plenário. Estas CPIs parece que viraram moeda de troca de denúncias. E o senhor ontem, eu vi, estava denunciando isso. Esta negociata no bastidor. O que há de verdade nisso, hein, senador Randolfo? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, há uma verdade em uma questão que é dita por uma das partes em relação às CPIs. As comissões parlamentares de inquérito, lamentavelmente, foram desmoralizadas no Congresso Nacional. Isso porque foram desmoralizadas pelos próprios congressistas. É de triste memória a última CPI que teve no Congresso, que foi a CPI que investigou os negócios do bicheiro Carlinhos Cachoeira e da empreiteira Delta. Nós todos sabemos como esta comissão parlamentar de inquérito concluiu. Por isso que antes de assinarmos essa CPI, nós resolvemos, eu, o senador Pedro Táxi, o senador Pedro Simon, o senador Cristóvão Buarque, e um grupo, o meu partido, o PSOL, e um grupo de parlamentares independentes, resolvemos, antes de assinar essa CPI, resolvemos ir ao Procurador-Geral da República e apresentar uma representação contra o Conselho da Petrobras e contra a Presidente da República. Porque antes dessa CPI, pelo menos tem uma representação nossa lá para que o Procurador-Geral da República faça, então, uma investigação. Porque não era premonição, porque não sou dotado, não sou voltado para dotes de premonição, Marcelo. Mas imaginávamos que viesse a ocorrer joguinhos como estes que vocês estão assistindo. Um troca-troca de CPI. É feita a CPI da Petrobras e aí agora uma chincana. O PT monta uma CPI para investigar o PSC. O que é lamentável. Uma desmoralização do Instituto do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que é o Instituto que garante para as minorias, que garante para as minorias o direito de ter comissões parlamentares de inquérito. Agora, o senador, o que o senhor acha que irá acontecer hoje no plenário, quando o senador Renan Calheiros, que é o presidente da casa, que encaminhamento o senhor imagina acertado hoje, hein? Bom, sinceramente, eu acho que ele vai deferir a criação das duas CPIs. Me parece que ontem, ainda na sessão, ele deu pista de que vai fazer isso. Porque ele chegou a dizer, em certo momento, que no Senado, em outro já chegou a funcionar 4 CPIs. Porque, veja, se ele deferir a CPI proposta pela oposição, o PT irá para o Supremo Tribunal Federal para pedir a garantia da criação da sua CPI. Se ele deferir a CPI proposta do PT, a oposição irá para o Supremo Tribunal Federal para pedir a criação da sua CPI. Então, sinceramente, acho que o que ele vai fazer é deferir a criação das duas CPIs.
Bom, e desta forma... O que existe por parte do PT uma tentativa de tumultuar a investigação com essa CPI que ele está propondo. Uhum. O senhor acha, então, que nós teremos uma pulverização de CPIs com o sentido de fazer fumaça mesmo em tudo? Sim, essa, inclusive, a intenção dessa segunda CPI que foi proposta. Nós teremos duas CPIs funcionando paralelamente no Congresso, pelo menos no Senado Federal. Eu tenho o meu sentimento, e ontem o presidente do Senado deu pista de que é assim que ele vai definir a questão de ordem, apresentada tanto pelo PT quanto pelo PSDB, que ele vai deferir a criação das duas comissões parlamentares de inquérito. Então, nós teremos as duas CPIs funcionando. Entendo. Agora, senador, é comum a gente ouvir nas ruas, nos bares, enfim, que CPI é algo que não dá em nada. Qual é a sua opinião como senador aí no Congresso diante deste pensamento que imagino que seja nacional? Não era para ser assim, e é lamentável que assim seja, porque a CPI é um instrumento, é um instituto que na história do Brasil já deu em muita coisa. Lembremos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que resultou no impeachment do presidente Collor. Lembremos que o resultado, o que acabou acontecendo no processo do mensalão agora, foi resultado de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, a chamada CPI dos Correios. E a CPI é um instrumento de minoria sério, que dá poderes extraordinários ao Congresso para ele advir a cumprir uma função precípua, que é a função da fiscalização. Ou seja, é um instrumento que o constituinte dá excepcionalmente para o Congresso, que é fundamental na democracia. Agora, o próprio Congresso desmoralizou a CPI. E a maior de todas as desmoralizações foi a última, que foi a chamada CPI do Castiga. E o que desmoraliza a CPI não é o executivo, não é outro poder, é o próprio congressista, é o próprio parlamentar. Quando faz movimentos como o de ontem, transforma a CPI em joguinho de troca-troca, em chincana, em revanche. Você faz a CPI comigo, eu faço a CPI contra você. Você me denuncia, eu te denuncio. Quando faz da CPI um jogo de troca-troca entre PT e PSDB, que é o que está acontecendo hoje no Congresso. Olha, é o seguinte, tu tá sujo, mas eu tenho sujeira tua também. Então, isso desmoraliza a CPI. Isso desmoraliza a Constituição, desmoraliza o Congresso Nacional. Agora, senador Randolph, qual é a sua percepção política aí de Brasília, na sua sensibilidade política e eleitoral, nestas eleições de outubro, estes assuntos e do jeito que isto acontece, como o senhor acabou de dizer, isto pesa de que jeito na cabeça e no dedo que aperta o botão do eleitor, hein? Eu espero que pese na cabeça dos cidadãos no sentido do esgotamento desse sistema de coalizão que existe desde a redemocratização. Já pesou ano passado, mesmo sem ter eleição. Ano passado, o povo manifestou a insatisfação com isso, indo às ruas. Milhões de brasileiros foram às ruas e disseram, olha, não basta a perene ascensão social que nós tivemos nos últimos 10 anos. Nós queremos mais que isso. Se vocês são capazes de fazer monumentais estádios de Copa do Mundo para satisfazer a Federação Internacional de Futebol corrupta e seus negócios, vocês também podem melhorar a nossa educação, a nossa saúde, vocês também podem
pode garantir para nós transporte público de qualidade. Foi isso que o povo brasileiro já disse ano passado nas ruas e também já disse mostrando insatisfação com o sistema político e com o sistema de representação. Então, eu quero acreditar que tem uma insatisfação com esse troca-troca entre PT e PSDB, com esse troca-troca da velha política brasileira e com esse sistema de coalizão, com essa velha política de coalizão que existe hoje no Congresso Nacional. É assim que eu quero acreditar. Tá certo. Senador, finalmente, para que as pessoas... o senhor é senador de um estado tão distante do nosso, o Amapá, mas eu me dou conta que o senhor é senador no estado que também é senador, o senador José Sarney, né? Como é esta convivência aí? Nos explique um pouco isso. Os senhores estão em campos tão opostos, né? Então, cada um, como diz uma música, cada um está lá no seu quadrado. Eu sou opositor histórico do senador José Sarney desde 1990, quando para lá ele foi. Desde 1990, quando eu tinha 17 anos de idade e era militante da juventude do PT, então, hoje, obviamente, estou no PSOL, rompi com o PT em 2005, e eu estava na juventude do PT em 1990, eu tenho orgulho do PT naquela época, ter uma postura firme de oposição ao então senador José Sarney. Pena que hoje não tem e se acomodou a ele, né? Mas eu tem algumas coisas que devem orgulhar o cidadão, Marcelo, é a coerência no que ele leva no decorrer da vida. É lógico, cada um coitado daquele que acha que é inflexível suas ideias, mas feliz daquele que tem coerência em seus princípios. Eu tenho coerência de ainda eu tenho a felicidade de ter coerência com os mesmos princípios e ideias e sonhos que levo desde os 13 anos de idade. Um desses é o que levo desde os 13 anos de idade na militância política. E lá no Amapá, eu tenho feito oposição ao senador José Sarney desde o primeiro momento que ele pisou os pés lá. Eu espero que este ano de 2014, se ele disputar a eleição, a sua reeleição pelo Amapá, nós possamos derrotá-lo em definitivo, porque o povo amapaense foi muito generoso com ele e tem tido muito pouco retorno do mandato que ele prestou para o Amapá. Ok. Além, obviamente, dele representar uma velha e carcomida elite oligárquica no Brasil, que eu espero que também seja derrotada pelo povo brasileiro nas eleições deste ano. Senador, estou me lembrando aqui da senadora Heloísa Helena, que é do seu partido. Eu vejo algumas notícias aqui e ali que a senadora estaria estudando a deixar o partido do PSOL. Onde é que anda a senadora Heloísa Helena e o que está havendo com ela, hein? A Heloísa é candidata ao Senado por Alagoas, será candidata pelo nosso partido. Eu não vejo a história de Heloísa, não vejo a militância de Heloísa fora do PSOL. Sim. Se ela pensa em sair do PSOL, eu serei o primeiro a conversar com ela para demovê-la dessa ideia. Né? Eu quero acreditar que Heloísa, nas eleições desse ano, fará campanha para a nossa chapa presidencial e continuará ainda por muito tempo em nosso partido. Ela faz falta no Senado, né, pela sua força e contraponto que promovia sempre. Ela faz muita falta para o Brasil. Heloísa é indispensável para o Brasil. Heloísa, com todo respeito à bela terra lagoana, o mandato de Heloísa é muito maior do que a Câmara Municipal de Maceió. A senadora Heloísa, assim como o senhor também, que tem posições muito evidentes, muito claras, a gente pode até não concordar, mas são fundamentais a atuação
sua e da senadora Luiziana para o contraponto do outro lado, né? Isso é o que se quer no parlamento, os contrapontos, para a gente saber o que fazer diante dos contrapontos, né? É disso que se vive a democracia. Né? É verdade. A democracia vive da necessidade de contrapontos. Claro. E a democracia brasileira não pode se tornar, como tem se tornado, em especial, nos últimos 20 anos, esse joguinho de troca-troca entre PT e PSDB. A democracia pode e deve ser muito mais do que isso. E essas homologações do Congresso, né? Precisa terminar isso, né? A oposição tem que ter posição. Agora, o senador, lhe prometo que é a última pergunta. O que fará o senador Randolph? Fique à vontade. Pois não. O que fará o senhor nas eleições? Qual é o seu futuro político, hein? Bom, meu partido me deu a honra de definir o meu nome como pré-candidato à presidência da República, assim como a sua vizinha, a companheira Luciana Genro, como pré-candidata a vice. Eu e Luciana constituímos a chapa do PSOL às eleições desse ano e estamos, desde o começo do ano, percorrendo o Brasil na construção do nosso programa de governo. Estivemos no último final de semana em São Luís do Maranhão, esse final de semana iremos para Recife. Queremos exatamente apresentar para o Brasil um programa alternativo a este que existe entre essa polarização dos dois que nós estamos falando aí, do PT e do PSDB, e a esses mesmos da política brasileira. Okay. Então, esse é o grande desafio, com um tempo pequeno de televisão, mas com uma disposição de bravos e aguerridos militantes que temos espalhado pelo país todo, apresentar uma alternativa ao povo brasileiro. Será este o nosso desafio. Como muito bem diz, Marcelo, um poeta da Ilha do Sul, o Érico Veríssimo, um poeta gaúcho, mas que vocês muito bem, e que vocês, catarinenses, também o admiram e o povo brasileiro admira, quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas erguem barreiras, outras levantam moinhos de vento. Nós acreditamos e esperamos firmemente que nessas eleições o povo brasileiro levante moinhos de vento. Tá certo. Senador Randolph Rodrigues, muito obrigado. Tenha um bom dia de trabalho. Eu que agradeço, Marcelo. Um bom, abençoado dia a você e a todo o povo catarinense. Tá certo. O senador do PSOL, pelo Amapá, o senador Randolph Rodrigues, que ontem fez muitos protestos ontem na sessão plenária, que decide ou não pela abertura de CPIs agora, né? São mais de uma agora. E hoje teremos um dia quente lá no Senado, antecipamos um pouco este debate aqui no nosso programa. 8h